Prezados irmãos e irmãs, na liturgia deste quinto domingo do tempo comum, o Senhor nos apresenta, ou a liturgia nos apresenta o chamado que Deus faz para algumas pessoas. Nos encontros de catequese ou animação vocacional, frequentemente cantávamos, ou eu cantava, quem é que vai nessa barca com Jesus? E a catequista ou a pessoa que fazia os encontros vocacionais perguntava para as crianças, os rapazes que participavam, as meninas que participavam, eu vou. Eu me lembro muito bem, já aqui no Brasil, na paróquia, onde estive, trabalhei, uma paróquia com comunidades rurais. Me lembro muito bem que uma vez fui pescar juntamente com uma família no Rio Piquiri. E essa noite fomos pescar no rio, subi na barca, na verdade era uma canoa, e ficamos no meio do rio, era mais ou menos 20 horas da noite, e eu fiquei todo escuro, né? Só a lua, as estrelas, o silêncio da noite, as águas do rio. Fiquei com medo e as pessoas que estavam comigo falaram para mim: padre, não tenha medo, não vai acontecer nada, pode começar a pescar. Mas eu nem joguei o anzol, eu fiquei com tanto medo que fiquei agarrado na canoa, né? Com muito medo. Mas me veio depois um pensamento sobre esta leitura do Evangelho, Jesus que chama os seus apóstolos para se tornarem pescadores de homens. Me veio naquele momento a figura de Jesus pregando desde a barca para as pessoas, as multidões. Eu, antes de fazer essa reflexão sobre o Evangelho, eu gostaria assim de falar sobre a primeira leitura. Praticamente as três leituras nos apresentam os três chamados de Deus para as pessoas, para os homens e mulheres. Primeiramente, a primeira leitura temos o chamado do profeta Isaías. É muito interessante, Deus se revela a ele quando estava em oração no templo. Inicialmente, ele se sente pequeno, ele sente que não é capaz, ele prefere continuar no seu cantinho cômodo, assim, sem se comprometer, sem se preocupar. Deus, então, ele envia um anjo mensageiro para animar, para incentivar ele, e toca nos lábios para purificar com uma brasa, purificando-o para a missão. E é interessante isso porque Deus nos capacita para a missão. Deus continua chamando profetas e Deus, Ele te capacita. Deus precisa de você na comunidade, na igreja. Mas às vezes nós sempre procuramos um porém, às vezes a gente tem medo de se lançar, mas Deus, Ele nos purifica. Isaías, ele é sensível a esse apelo, a esse chamado, e ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me, eu vou te seguir, eu vou proclamar a tua palavra. É muito interessante isso. Nós vemos aqui os passos da vocação. Primeiramente, a iniciativa vem de Deus. É Deus que nos ama, é Deus que nos olha, é Deus que nos purifica e nos toca nos nossos lábios, nos nossos corações, nas nossas mentes. Ele nos sacude nossa poeira e Ele nos incentiva, mas nos deixa livres. E a resposta é de você, é de cada um de nós. A resposta, eu tenho que dar essa resposta ao Senhor que me chama. E uma resposta que tem que se renovar todo dia.
Uma resposta onde você e eu precisamos vibrar perante essas palavras do Senhor. Eu preciso de você. E quando nós somos realmente cativados pelo Senhor, nós respondemos: eis-me aqui, Senhor, me envie. E a segunda leitura, Paulo conta o seu chamado. Ele se considera o último dos apóstolos, como um abortivo, mas no encontro com Cristo, a caminho de Damasco, ele responde também: que queres que eu faça? E ele se deixa envolver pelo amor de Deus e cativar pelo Senhor, e ele vai anunciar e se torna um grande mensageiro, um grande missionário do Senhor. É aquilo que hoje em dia também o Senhor continua chamando, tocando as pessoas para se tornarem missionárias e missionários, para que você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, possa anunciar essa palavra do Senhor. Nós não podemos ficarmos indiferentes. É triste quando alguém fica indiferente e quando alguém não se toca e fica acomodado no seu lugar, no seu cantinho. No Evangelho temos esse chamado muito interessante dos primeiros apóstolos. Jesus, na barca de Pedro, fala ao povo e convida eles para pescar. Pedro, cansado depois de uma noite exaustiva, onde ele ficou nervoso, talvez desesperado, não conseguiu pescar nada, ele não hesita e ele lança as redes, porque é o mestre que está mandando, é o mestre que está convidando. Pedro confia na palavra de Jesus e acontece o milagre. Pescaram uma quantidade enorme de peixes, ficaram admirados e conseguiram ver em Jesus o mestre, aquele mestre que faz milagres. Pedro também se sente indigno, e ele se sente indigno, e depois Jesus, ele olha nos olhos de Pedro e fala: doravante você vai se tornar pescador de homens. E eles largaram tudo e seguiram Jesus. O seguem porque acreditam, o seguem porque veem, eles conseguem enxergar em Jesus o Filho de Deus, o Messias, e veem que Jesus é alguém diferente, que cativa, que incentiva, que toca o coração. Hoje, nessa celebração, será que eu percebo e eu consigo deixar que essa palavra de Deus transforme meu coração, que essa palavra de Deus consiga mexer com meus sentimentos, as minhas emoções, a minha razão, para eu me tornar discípulo do Senhor, para eu também me tornar pescador de homens, anunciar essa palavra do Senhor. A missão é ser pescador de gentes, de pessoas. Todos somos chamados por Deus a sermos profetas como Isaías e pescadores de homens como Pedro. Será que você que está nos acompanhando nesta celebração presencial e também através do Facebook, será que você se deixa guiar e conduzir pelo Senhor? Você hoje pode ouvir essa voz do Senhor e você acredita nesse chamado do Senhor? O Senhor continua precisando de homens e mulheres para fazer acontecer o reino de Deus através da pregação, através do anúncio da palavra do Evangelho. Você não imagina o difícil que é a missão. Vocês talvez nem imaginam o difícil que é anunciar a palavra de Deus. E muitas pessoas são convidadas. Se confiarmos na força da palavra de Deus e tivermos a coragem de deixar tudo, a pesca milagrosa continuará acontecendo ainda hoje. Que você possa realizar
essa pesca milagrosa na sua família, no seu trabalho, na comunidade, que você se deixe tocar nos lábios pelo Senhor, que o Senhor transforme o teu coração, que você se torne um mensageiro, mensageira do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós ficamos, e é muito triste, indiferentes diante da palavra do Senhor. Nos mexemos perante uma partida de futebol e ficamos emocionados, gritamos perante situações nas festas, nos alegramos, e às vezes diante da palavra do Senhor parece que não penetra, não entra dentro de nós. Por isso que hoje falo, o Senhor continua chamando e purificando os nossos corações. Ah, Senhor, mas eu não posso, eu não consigo. Eu falo para o Senhor, para vocês, o Senhor nos capacita. É impressionante que o Senhor faz maravilhas quando a pessoa se coloca à disposição, quando a pessoa fala e diz: eis-me aqui, eu quero ser o teu mensageiro, eu quero dar testemunho do teu amor, da tua verdade e da tua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antes de professarmos a fé, vamos responder para o Senhor